Pensa só, e se um erro, um fracasso total num laboratório, na verdade, guardasse o segredo para uma das maiores descobertas da química? Pois é, hoje a gente mergulha numa história que parece um roteiro de detetive lá de 1901 para desvendar como a primeira cocaína sintética foi criada. Vamos começar pelo final. Com essa frase aí, dois químicos alemães anunciaram uma conquista, assim, monumental. Mas o mais legal não é nem a descoberta em si, mas o caminho tortuoso que eles percorreram para chegar lá. Essa é a grande pergunta, né? Mais de 120 anos atrás, sem a tecnologia que a gente tem hoje, como é que foi possível decifrar e reconstruir um quebra-cabeças tão complexo da natureza? Para entender isso, a gente precisa voltar para o começo do desafio. E a missão começou aqui, com esse artigo de título bem complicado. Os nossos protagonistas, Richard Willstetter e Adolf Bolt, se jogaram numa tarefa que era, para a época, gigantesca: construir a molécula de cocaína do zero. E tá aqui a prova. Publicar esse artigo foi tipo fincar uma bandeira no mundo da ciência. Nele, eles não só anunciaram o sucesso, mas também garantiram que a descoberta era deles, detalhando o método para ninguém dizer que fez primeiro. Para ter uma ideia da dificuldade, imagina tentar montar um motor de carro super complexo pela primeira vez sem nenhum manual de instruções. Isso é a síntese química. As peças básicas estão ali, mas é preciso descobrir a ordem exata e o jeito certo de encaixar tudo. Era um terreno quase inexplorado. E claro, como em toda boa história de detetive, o plano inicial deu com os burros na água. Logo de cara, apareceu o primeiro grande obstáculo, ameaçando o projeto inteiro. Essa aqui era a estratégia deles. O plano parecia simples na teoria: pegar uma molécula base, a tropinona, e encaixar uma peça-chave nela. Se desse certo, eles teriam a espinha dorsal da cocaína. No papel, era para ser um caminho direto ao ponto. Só que não foi bem isso que aconteceu. A reação simplesmente não se comportou como eles esperavam. A natureza, como sempre, tinha outros planos. Olha só o resultado. À esquerda está a equanina, a estrutura certinha que eles estavam buscando. Agora, à direita, o que o experimento realmente produziu. É um isômero, uma molécula com as mesmas peças, só que montada do jeito errado. A peça principal foi parar no lugar errado. Como eles mesmos escreveram, o erro foi básico. A peça-chave, que devia se conectar à estrutura de carbono da molécula, acabou se ligando a um átomo de oxigênio. Em termos de engenharia molecular, foi um desastre. Para muita gente, isso seria o fim da linha, desistir e começar de novo. Mas para Willstetter e Bod, esse fracasso foi, na verdade, o começo da investigação. A falha continha uma pista escondida. E foi aí que eles tiraram os jalecos de químicos e vestiram os chapéus de detetives. A tarefa agora era analisar a cena do crime da reação química para entender o que diabos tinha acontecido ali. E aqui está o pulo do gato. No meio daquele monte de produto errado, eles acharam uma quantidade minúscula do produto certo. Foi um acidente. A grande questão passou a ser: que caminho secreto, que reação inesperada produziu aquele pinguinho de resultado correto? Então, eles começaram a levantar hipóteses. A primeira teoria, mostrada aqui em cima, era a mais simples. Será que uma pequena parte do material inicial simplesmente resolveu pegar um atalho, um caminho mais direto, ignorando a reação principal? A segunda teoria já era mais elaborada. Talvez a molécula tenha passado por uma série de etapas intermediárias, sabe? Uma reação em cadeia que ninguém esperava e que, lá no final, acabou gerando a molécula certa como um subproduto. E a terceira hipótese, a mais sutil de todas: e se a molécula errada se formou primeiro e depois, sob as condições da reação, uma pequena parte dela simplesmente se reorganizou sozinha na forma correta? Quase uma mágica molecular. E aqui que está a genialidade da coisa. Ao investigar essas teorias e entender exatamente como aquele acidente feliz aconteceu, eles descobriram a receita secreta. Eles aprenderam a forçar a reação a seguir aquele caminho secundário e, assim, transformar o subproduto acidental no produto principal. Com a chave do mistério em mãos, eles finalmente conseguiram produzir a molécula que tanto queriam. Mas a história não acaba aqui não. Faltava o gran finale, a prova definitiva. O trabalho de detetive tinha acabado, mas agora era a hora do tribunal. Eles precisavam provar, sem deixar nenhuma sombra de dúvida, que aquilo que eles criaram no laboratório era a coisa real. Essa era a pergunta de 1 milhão de marcos alemães. Porque uma coisa é criar algo que se parece com a molécula. Outra, bem diferente, é provar que é uma cópia exata, impossível de distinguir da original. E aqui está a evidência irrefutável, tirada direto dos dados do artigo.
Eles compararam absolutamente tudo. A forma dos cristais no microscópio, idêntica, placas hexagonais. O ponto de fusão cravado no mesmo lugar, 80 graus Celsius. Solubilidade, estes químicos, cada propriedade era uma combinação perfeita. O que nos traz de volta àquela frase do começo. Depois de toda essa análise detalhada, o teste final não foi nem químico, foi fisiológico. O efeito era o mesmo. Aquela sensação de dormência na língua era a prova final, a assinatura que dizia, sim, é a mesma coisa. E com isso, o mistério foi resolvido. Eles não apenas criaram uma molécula, eles provaram que o ser humano podia entender e replicar a arquitetura complexa da vida dentro de um laboratório. Ponto final. Isso nos deixa com uma reflexão. Esse feito não foi só sobre uma molécula. Foi uma prova de conceito que abriu as portas para a síntese de remédios, de materiais e de incontáveis outras moléculas que moldaram o século XX. Que outros segredos da natureza eles nos inspiraram a desvendar depois disso?